Fala, sucesso! Tudo bem com você? Bom te encontrar, mais um bate-papo, mais um encontro. Vamos falar sobre saúde. É importante falar sobre esse assunto. Tá preparado? Caneta e papel na mão. Mas antes, quero também lembrar da importância de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você saber de tudo que está acontecendo. Atendendo a pedidos, vamos continuar falando sobre a importância de você se preocupar aí com seus hormônios, se preocupar também com o seu bem-estar, de repente até dar uma retardada aí no envelhecimento. Estamos recebendo hoje para um bate-papo médico, Dr. Franklin Mondadori, endocrinologista. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Arthur. Prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho de conhecimento. O prazer é todo nosso. Sou do tempo, falei aqui da caneta e papel na mão. Nosso telespectador, quem nos acompanha, já está no bloco de notas, mas isso mostra, a minha palavra aqui mostra que eu estou precisando da sua ajuda, porque o homem, depois que passa uma certa idade, natural que os hormônios comecem a cair. Isso é um processo natural da vida, né, doutor? Exatamente. A partir de uma certa idade, a gente já tem um declínio natural dos hormônios. Isso pode variar a partir dos 35 ou até mais, isso depende muito da qualidade do indivíduo, né, basicamente. Bom, eu passei dos 35, tem um tempo. Quais são, assim, os principais indícios, sintomas de que realmente o hormônio, de repente, está um pouco descalibrado? Irritação, sono, falta de disposição? Ali você tem um conjunto de sintomas que pode refletir a deficiência de um determinado hormônio, seja masculino, no caso do homem, principalmente a testosterona, e na mulher, o estrogênio. No caso do homem, como a gente referiu aqui, você está com 37, eu estou com 47. Mas eu tenho meus hormônios em dia. Eu tô com 37, sou de 76, né? Igual o senhor. Isso tudo muito depende de fatores genéticos, fatores ambientais, estilo de vida, né? Qualidade da alimentação, se pratica ou não esporte. Então isso tudo vai influenciar na queda desses hormônios. Os principais sinais, principalmente no homem, você vai ter ali a falta de energia, disposição, irritabilidade, né? Começa a ter falta de força, procrastinação, a pessoa fica com mais dificuldade de querer fazer coisas, mesmo tendo vontade, ela fica mais procrastinadora. Perda da qualidade sexual, aumento de circunferência abdominal, né? Esses são os fatores aí que vão chamar mais a atenção do homem, mas principalmente a questão do libido é que chama mais a atenção no homem. Só que a queda do libido não é nem o primeiro sintoma, ele já tem outros sintomas que não dá muita importância. E quando realmente pega uma parte que é mais sensível no homem, ele já, tem alguma coisa errada comigo. Então, às vezes, ele já vem e procura realmente um endocrinologista. Às vezes, ele cai na mão de um clínico, não importa. Importante ele buscar o auxílio médico para ele já determinar ou detectar se ele já está com a deficiência de determinado hormônio ou hormônios e já intervir para melhorar a qualidade de vida. Doutor Franklin, você falou sobre alimentação. Sim. Existe uma dieta que pode ajudar a, de repente, manter os níveis hormonais mais equilibrados? Não existe a melhor dieta. O que existe uma gama de alimentos que podem piorar a produção dos hormônios porque eles têm uma ação muito inflamatória no organismo. E se a base da alimentação fica muito voltada para esse tipo de alimentos, que seriam os fast foods, ultraprocessados, industrializados, alimentos com alto índice glicêmico, e você consome isso com muita frequência, obviamente você vai aumentar principalmente a formação de gordura visceral. Vai piorar o ambiente de resposta hormonal, levando uma resistência insulínica, e a partir daí você começa a ter uma piora na sinalização de certos hormônios e uma degradação, uma queda desses hormônios, e aí obviamente desenvolvendo os sintomas. Tá? Então, uma alimentação com menos alimentos industrializados, uma alimentação mais natural, você vai preservar isso por mais tempo, obviamente. Tá? Exercício também. Não é aí é um pilar da situação. Então você tem uma qualidade alimentar, você tem hábitos saudáveis, e isso importa na questão do sono, que é importantíssimo, e a questão de uma atividade física. Qual atividade física? Com qualquer uma que você não fique parado. Esse é o principal. A partir de uma certa idade, sim, tem atividades que seriam mais apropriadas. Por quê? Porque existe também, com o declínio da testosterona, o declínio da massa muscular, que é um órgão importante a partir de determinada idade. Por quê? Porque o músculo ele produz hormônios que melhoram a sua qualidade de vida em vários aspectos. Força, disposição, energia, capacidade de realizar as funções do seu dia a dia, que com a perda dessa musculatura você vai perdendo a capacidade de realizar tarefas simples do seu dia. Né?
Esses dias eu estava conversando com uma médica, ela estava dando uma orientação para o meu pai. Meu pai, ano passado, infartou. E ela falando sobre a importância de atividade física e tal. Ele até então tinha um estilo de vida muito saudável. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, doutor. Ela disse assim, olha, você precisa fazer musculação porque isso vai te dar uma liberdade maior. Aí eu ouvi aquilo e falei assim, liberdade maior? Aí ela fez essa pausa e ela respondeu. Porque você vai fortalecer, por exemplo, as suas pernas, então isso vai evitar que você, quando tiver seus 90 anos, precise de alguém para ficar te segurando enquanto você caminha, dificuldade para você abaixar, às vezes para ir fazer uma necessidade e tal. Então, fortalecer os músculos te dá essa liberdade na velhice. Isso. Eu falei, poxa vida, eu nunca tinha pensado dessa forma. Uma pessoa que mantém os músculos saudáveis, ela tem autonomia, né? Com certeza. Não é só a questão estética, né? Tá. E não é só questão também de manter músculos fazendo a musculação. A partir do momento que você, por exemplo, aposentou, não tem mais uma atividade rotina, você não se mexe mais o dia inteiro, então você fica simplesmente sedentário e parado, isso vai, obviamente, trazer consequências para a sua saúde de forma geral. Uhum. Então tem até um documentário muito interessante na Netflix, não sei se você já chegou a assistir. Não. Que é aquele Vivendo até os 100. Legal. Tá? Vivendo até os 100? Vivendo até os 100. Vou anotar aqui. Life 200. E esse documentário pega o que eles chamam de zona azul, que são zonas onde naquela população existem as maiores longevidades de indivíduos, né, que vivem até os 100 e chegam nessa idade extremamente bem. Que legal. Com saúde, disposição, energia para fazer as atividades do dia a dia, sem estarem fazendo uso de medicamentos, e a qualidade de saúde sempre muito bem. E o que eles observaram lá? Que é exatamente isso. O paciente, a pessoa ali chegou a determinada idade que ele não faz mais a obrigatoriedade de trabalhar, mas eles persistiram fazendo as suas atividades diárias. Sejam atividades de lazer, sejam atividades, por exemplo, de estarem mexendo ali no quintal, na horta. Estavam se exercitando. Se agacha para pegar coisas. Ativos. Né? E também em atividades sociais. Legal. Né? Para quê? Prazer e mente. Né? Então eles ficam bem fisicamente e mentalmente. Então, obviamente, que a saúde vai responder de maneira positiva. Legal. Estamos num bate-papo. Claro, alimentação. Alimentação, né? Eles foram ver que a alimentação dessa população era basicamente não tinha industrializado na composição da dieta desses indivíduos. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Bom, você que ligou a televisão agora, você que está acessando a gente através do YouTube também, estamos num bate-papo aqui com o Dr. Franklin, endocrinologista, falando sobre a importância de darmos atenção ao equilíbrio hormonal e assim por diante. Dr. Franklin Mondadori. Doutor, acabou que nosso papo ficou um papo assim, né, entre amigos e tal, e a gente deixou um pouquinho as meninas de fora, mas elas também são impactadas por tudo isso que falamos até aqui, mas também pela questão, muitas vezes, do anticoncepcional. Como é que o anticoncepcional atua no organismo da mulher, trazendo também a atenção para os hormônios? Então, esse é um problema crônico e que começa cedo, né? Porque hoje existe um tabu muito grande em relação a hormônios. Uma cadeia de médicos defende a proibição de uso, mas não faz sentido, porque as mesmas cadeias de médicos que estão proibindo, eles passam remédios com ação hormonal. Então, quais são as principais cadeiras aí que tem duas vertentes, os que são a favor e os que são contra. Geralmente quem é contra, ou porque não trabalha com isso, ou porque não conhece isso de forma coerente, ou não estudou, ou não está nem aí para o assunto, então não quero mexer, para mim isso tudo faz mal, acabou. Simplesmente é do contra. Simplesmente é do contra. Então a gente tem a endocrinologia, a gente tem a ginecologia e a urologia. São as especialidades que mexem, de fato, com o tratamento de doenças hormonais e, por consequência, a reposição de hormônios. Aí você pega, não vou passar hormônio para a pessoa, mas aí ele pega e passa um anticoncepcional para a menina de 14 anos. Aquilo é um remédio com ação hormonal. Qual é a diferença? Não vejo diferença no cenário. O desfecho é que é ruim. Mas por que está passando? Não é para tratar o fluxo alterado. Beleza. Corrige-se esse fluxo usando remédio, mas e a causa do problema? Alguém está avaliando a causa? Por que ela está com esse fluxo alterado? Será porque ela não é muito imatura da parte ovariana e você tem que dar um tempinho maior para aquilo se ajustar? E não ficar utilizando remédio aí por 10, 15 anos, que é o que mais eu pego no consultório. Porque realmente isso vai trazer consequências desastrosas no futuro para essa paciente. Tá? Então, sim, existe uma grande questão ainda em relação à questão de reposição hormonal em mulheres.
E como a mulher pode dar atenção a isso? Que tipo de cuidado ela tem que ter e a partir de quando? Então, basicamente sintomatologia. Uhum. Mulheres que têm sintomas relacionados a essa parte, tanto reprodutiva quanto sinais e sintomas relevantes que levam a cansaço físico, indisposição, perda do interesse sexual, Uhum. uma malformação da composição corporal em relação à gordura, tá? Mulheres que têm depósitos de gordura com maior intensidade na região do abdômen, que é uma região que é uma gordura mais problemática. Então elas têm que começar a se atentar a isso, para buscar a causa disso e tentar melhorar isso de alguma forma. Uhum. Né? Falando mais sobre obesidade, você falou ali na região da cintura, barriguinha e tal, Uhum. né? Mas quando ela se torna a gordura distribuída pelo corpo todo, aí a tensão ainda maior, né? Isso. Como é que a obesidade às vezes está ligada talvez a uma questão hormonal também? Acontece? Com certeza. Já tem um desequilíbrio hormonal ali. Uhum. Tá? Já tem um desequilíbrio. Qual que é o primeiro hormônio? Então qualquer pessoa obesa tem um desequilíbrio tem? hormonal. E ela acreditando que o exame está normal, não está. Entendi. Ah, eu sou gordo, mas... Sou saudável. O médico falou que sou saudável. Tá, mas ele olhou quais exames? Olhou aqueles exames básicos. Uhum. E os outros que não são tão básicos assim? Interessante. Eu costumo pegar muito paciente que chega para mim com exames já de colegas, já ela está sobrepeso. Ah, minha glicose ainda está boa, está aqui 98. Uhum. O médico falou que está boa. Tá, mas 99 já é pré-diabetes. De 98 para 99 eu não estou vendo diferença. Sim. Tá. E ele não olhou os níveis de insulina dessa pessoa, não pediu. Não sei se porque não quis, não conhece ou não fazia parte do hall dos exames. É o primeiro hormônio que vai dessensibilizar ali com um aumento, né, mostrando que já existe uma situação, uma resistência insulínica acontecendo. Que é a primeira coisa que vai levar esse paciente a desenvolver acúmulo de gordura visceral e a partir daí as outras doenças degenerativas, hipertensão, diabetes, cânceres e por aí vai. Entendi. Olhar para o outro lado. A gente foi para o lado do problema, agora já vamos começar a olhar o tratamento, a solução, o equilíbrio, melhor dizendo. Me explica, doutor, por que impacta tão positivamente repor o hormônio ou estar com o hormônio em dia com o ganho de massa muscular? Então, você cria um ambiente favorável. Primeira coisa para ter a sinalização adequada para o músculo, para ele, de fato, ter uma desenvoltura. Tá? Uhum. Primeiro, claro, um ambiente hormonal equilibrado vai favorecer você ganhar massa melhor e perder gordura mais fácil. Mas não é só isso. Óbvio, você tem que ter o estímulo para o músculo, que seria o tipo de treinamento adequado. Isso pode variar de cada pessoa para pessoa. Nem todo mundo gosta de fazer musculação. Ah, mas eu gosto de fazer um crossfit. Beleza, vai fazer o crossfit. Ah, eu gosto de fazer o spinning. Ok, vai fazer o spinning. Não importa o que você vai fazer, o que você não pode é ficar parado. Uhum. E também a questão da alimentação. Se você está objetivando ganhar massa muscular, você vai ter que ter um aporte maior de calorias. Se você está querendo perder gordura, você vai ter que ter um déficit calórico. Tá? Então não adianta não fazer dieta, seja para ganho ou para perca, querendo o objetivo, porque não vai acontecer. Tá? Não adianta só estar com hormônios em equilíbrio, treino correto, mas não se alimentando de forma coerente. Uhum. Porque aí não vai para nenhum dos extremos, vai ficar na mesma. Muito interessante. Muito legal. Por que existe muitas vezes uma associação até de um certo preconceito quando a coisa é tão clara, tão simples assim? Eu acho que existe muita desinformação. Hoje a gente tem muitos meios de comunicação que não tinham em tempos anteriores. A pessoa tem que aprender a buscar o que é correto, ouvir opiniões e formular a sua própria ideia. Uhum. Né? E a partir daí, ela pôr isso em prática e observar o que acontece no organismo dela. Teoricamente, não. De fato, toda pessoa precisa de uma reposição hormonal após uma certa idade. Todo mundo. Isso, você parte do princípio que a partir do momento que essa pessoa não está produzindo esse hormônio ou tem um declínio e ela precisa desse hormônio para ter qualidade de vida, ela já tem que fazer uma reposição. Uhum. Né? Ela pode estar com deficiência por um problema específico ou por uma cadeia de problemas. A reposição nela, naquele momento, vai trazer qualidade de vida até ela resolver toda a outra questão. E aí esse hormônio pode ser retirado em determinado momento ou não. Isso vai depender de como ela vai responder a partir do momento que ela estiver em equilíbrio e você observar que aquele hormônio já não está sendo necessário naquele momento. Tá? Entendi. Mas chega a partir de uma certa idade que não tem jeito. Ela vai persistir com aquilo porque ele está trazendo qualidade de vida. Uhum. Maravilha.
Andropausa. Como é que o homem percebe que está chegando na andropausa? Primeira coisa que eu falei, perda da questão sexual. Uhum. Doutor, minha libido está ruim, eu não tenho interesse sexual. E aí você tem que ver vários aspectos. Não é só o simples fato dessa queixa significa que você está com o hormônio baixo. Não, você pode estar com outras coisas alteradas que estão atrapalhando aquele hormônio fazer o efeito dele, né? Qualidade do sono. O sono é o mais importante, sempre é o mais importante. Pessoas que dormem mal têm tendência a engordar, piorar a produção de hormônios, ter um maior nível de estresse, começa a se alimentar pior, isso vai refletir na libido dela. Uhum. Tá? Então, o primeiro sinal do homem que quando chega tô com a libido ruim. E aí já acha que é testosterona, né? A gente faz uma investigação, ela não era. Mas aí tem uma serotonina baixa no exame. Pô, tá com uma desbiose intestinal, tá com uma alteração da flora, né? E isso vai impactar nos neurotransmissores. Intestino é um termômetro? Termômetro. Para tudo. Já deve ter ouvido a frase segundo o cérebro. Já. Então, tudo que vai para o intestino sinaliza diretamente para o seu cérebro. Porque tem terminações nervosas que vão direto do sistema nervoso central para o intestino. Às vezes uma tendência para uma tristeza, uma melancolia pode estar ligada a algum Pode tipo estar de... relacionado à queda dos níveis de dopamina e serotonina. Caramba. Até procrastinação também? Totalmente. Procrastinação é um sintoma bem típico. Uhum. Né? A pessoa não é preguiçosa porque quer. Ela está procrastinando porque ela não tem energia de desenvolver aquele trabalho. Então ela vai deixando. Caramba, muito interessante. Qual que é o perfil hoje das pessoas que normalmente estão ali no seu consultório? Homens mais ou menos da nossa idade, somos da mesma idade, ou então mulheres? Qual que é o perfil hoje de quem está realmente atento a essa questão? Quem busca mais hoje é a mulher, com certeza. Homens buscam também. Em relação às mulheres, sobrepeso, muitas alterações relacionadas a doenças autoimunes, muitas, e isso tem só piorado, tá? O pessoal fala muito que às vezes não tem nada a ver com isso, mas tem. A questão do uso de transgênicos na alimentação. São alimentos que realmente estão causando muita inflamação e a gente pega cada vez mais jovens aí com sintomas, com sinais de doenças autoimunes já iniciando muito cedo. Tá? E totalmente relacionado. Que outros alimentos causam inflamação, doutor? Fiquei curioso. Olha, todo alimento causa algum grau, mas tem os que estão piores porque sofreram modificações genéticas ao longo do tempo. Isso aí a gente fala dos farináceos, né? Glúten principalmente. O trigo sofreu muita modificação genética para persistir, para durar mais e para produzir mais. Então essas modificações deixaram a molécula mais difícil de ser quebrada no intestino e ela acaba causando mais uma inflamação ali na parede intestinal. Você tem ali os derivados do leite, principalmente pela caseína. Não é tanto a lactose, o pessoal fica muito na lactose. Tolerante? Tá? Alguns são, mas nem todo mundo. A grande maioria não é. Só que a caseína ela é inflamatória para todo mundo, em algum grau. Tá? Você tem ali o amendoim, porque tem muita contaminação por fungos. Né? Esse amendoim, nossa, aqui tem muita contaminação por fungo. Milho também tem muita gente que tem intolerância e não observa isso, não se atenta. Por quê? Porque não está comendo milho todo dia, mas de vez em quando come em algum determinado alimento e aquilo acaba causando uma inflamação ali e isso vai persistindo ao longo dos anos. Né? E vai, obviamente, levando toda a questão do desequilíbrio aí. E não dá atenção a isso, pode levar a quê? Não, você pode desenvolver doenças inflamatórias, tá? E essa inflamação, não é aquela inflamação que você bateu, fez um hematoma, ou cortou, fez ali um machucado. É uma inflamação que ela não dá sinais no início. A gente chama de inflamação subclínica, tá? Ela acontece a nível celular. Então você vai disparando sinalizações de radicais, anticorpos, e isso causa um desequilíbrio no seu sistema imunológico, onde seu próprio sistema começa a atacar seus órgãos. Caramba. Muito comum artrite, muito comum hipotireoidismo, a questão do Hashimoto. Né? E, obviamente, também a questão genética vai impactar nisso, porque você tem uma propensão. Então, alguns indivíduos desenvolvem diabetes tipo 1, porque começa a agredir o pâncreas. Alzheimer e outras doenças degenerativas do sistema nervoso central. Câncer também? Câncer é uma das principais, né? Que o câncer ele demora muitos anos para desenvolver. Quando a pessoa tem um câncer que foi diagnosticado,
Aquilo não começou há 6 meses atrás, aquilo começou às vezes há 30 anos atrás. Tá? Todo dia nosso corpo está brigando com mutações de células a partir de processos inflamatórios que vão decorrendo, só que ele consegue pegar e erradicar aquilo. A partir do momento que seu corpo não consegue combater determinada mutação, é onde desenvolve as doenças ali. É muito importante dar atenção a todas essas questões, né? Às vezes a gente acha que está fazendo tudo direitinho, mas começa a analisar, investigar. Porque você vai, a pessoa era saudável, mas teve tal coisa. Ela era saudável do ponto de vista dela, mas investigando ela realmente profundamente, você via ali, tinha alterações intestinais, tinha marcadores mostrando que tinha inflamação já tinha algum tempo. Não deu a devida atenção, talvez. Aí uma hora a conta chega e às vezes irreversível. Tem marcadores que você vê no exame que você consegue, você tem aqui um PCR alto, um fibrinogênio alto, uma homocisteína alta, uma ferritina alta, um PCR alto. Isso são sinais de inflamação. Tem que investigar causas. Um marcador isolado, talvez não, mas mais de 1, 2, 3. Associação ali. Tem que investigar. Tem que ver o que está acontecendo. No caso da ferritina, que tipo de... Tem aquela da... A ferritina é o metabólito do... Retirar o sangue e tal? Não. Quando você tem uma condição de você ter uma hemoglobina alta, um hematócrito alto, você olha para a ferritina e vê, a ferritina está alta. Pode ser que essa pessoa tenha uma hemocromatose, um depósito de ferro maior, não sei. Não, a ferritina não está tão alta, mas o hematócrito está, a hemoglobina está. Causas, não sei. Mas os níveis estão muito elevados, tá? Vai fazer uma sangria terapêutica. Só que lembra, você vai tirar uma quantidade de sangue, você pode desenvolver uma anemia por isso. Então não é uma coisa que tem que fazer com frequência, você tem que analisar todo o contexto. Tá? Por isso, novamente, o acompanhamento médico de um profissional. E principalmente, ele tem que saber a fisiopatologia daquilo ali. Porque não adianta ele pegar um exame e ver que está alterado, vamos fazer tal coisa. Porque se ele não entendeu por que aquilo aconteceu, às vezes não precisava fazer sangria. Já tive paciente assim, queria fazer sangria porque já vem fazendo. E eu falei, mas como é que estava a sua hidratação no dia antes do exame? Eu não me hidratei tão bem. Então você vai fazer o seguinte, vai fazer uma boa hidratação aí nas próximas 24 horas e repete o exame. Ele fez, repetiu o exame, veio baixo. Ia fazendo sangria desnecessária. Olha só. Entendeu? Então você tem que pelo menos entender o contexto. E o que seria uma hidratação, doutor? Legal. Por exemplo, no meu caso, 80 quilos. 40 ml de água por quilo de peso. Seria o ideal para todo mundo. Nem todo mundo faz. Isso, obviamente, pode impactar. 40 ml de água por quilo de peso. Isso é uma média que a gente... Então, no meu caso, 40 vezes 80. 2.400. 2.400, no mínimo. Isso de água, fora o que você vai tomar de líquidos aí do dia. Que acaba sendo melhor. Que aula, hein? Tá prestando atenção? Falei para você anotar, bloco de notas anotado aí e tal. Na nossa idade, qual que é o órgão mais importante? Bom, você tá com 37. Você tá novinho. 47. 47? Você tá com 47? 76 eu sou. Então você tá à minha idade, 47. Para mim, músculo. Para você, não sei se a qualidade muscular tá ok, você tem algum sintoma, tá te incomodando com alguma coisa, mas obviamente, se você tem uma boa condição de massa muscular, você tá ok. Por quê? Porque o músculo ele tem sinalizações importantes no seu organismo. Né? Ele preserva a sua massa óssea, ele preserva a sua massa esquelética, porque ele que está segurando ali tudo isso aí. Preserva as suas articulações. É uma armadura. É uma armadura. E te protege de doenças degenerativas. Então, o músculo ele produz hormônios importantes que melhoram e modulam essa resposta inflamatória do teu corpo. Dá mais atenção a esse assunto. Muito bom. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e me marcou profundamente, que é a seguinte, que o que mais mata idoso é queda. Claro que isso vem da sabedoria popular, não tem um dado, um índice que mostra isso. Mas, de fato, para o idoso, a queda é algo muito importante, muito impactante. Né? Para todo mundo, na verdade, mas o idoso acaba que tem um esqueleto mais frágil, assim por diante, pode ser fatal. O que fazer, então, para melhorar essa proteção e para evitar essas quedas? Isso é o que você falou, esqueleto mais frágil. O que esse idoso tem que está diferente da gente? O chamado sarcopenia. Ele teve uma perda progressiva de massa muscular. Então, para ele proteger dessas questões, porque o músculo ele vai realmente reverter, se você tiver uma boa condição de massa muscular,
o próprio músculo por si só ele já ajuda a aumentar seus níveis de testosterona. Tá? Na mulher é a mesma coisa, não é diferente. Então, se você busca atividades que vai ter a gente chama de força resistida, né? Que é aquela atividade com peso, isso vai fortalecer sua massa muscular, vai fortalecer seu osso e, obviamente, proteger você de ter uma fratura por uma determinada queda. Né? O idoso cai muito, por quê? Porque ele perdeu a parte cognitiva dele. Né? E ele está mais fraco. Então, às vezes, ele não consegue erguer a perna de maneira adequada, ele dá uma tropeçadinha e cai. Acha que ergueu e não ergueu. Isso. Tá? Então, a musculação, por exemplo, ela previne você de todas essas questões. Ela te deixa mais forte, ela te deixa mais capacitado, ela deixa você com uma densidade muscular e um músculo e um osso mais forte. Então uma resistência maior. Isso, você então evita de uma situação mais agravada. Você viu, você aí que está acompanhando a gente, Valéria, o Gabriel também, saiu na imprensa esses dias, o Kaique Brito foi atropelado, né, aquele ator da Globo e tal, e aí eu vi uma matéria, não lembro onde saiu, dizendo que a condição muscular dele pode ter sido determinante para que ele sobrevivesse àquele atropelamento. Era um cara ali e tal, estava sempre cuidando do músculo, até tinha fotos dele sarado e tal. Então, até nisso também uma pessoa que tem uma condição muscular está mais protegida. Eu acho que, se não me engano, foi o Dr. Samuel Delelast que falou. E ele realmente tem razão. A pessoa que vai para uma UTI por uma determinada situação e tem uma quantidade de massa muscular melhor, não o exagero, porque o exagero também já você está lá em uma situação que não é tão legal. Você tem uma condição de massa muscular muito boa, aquilo ali vai te proteger em algum grau, com certeza. Tem uma evolução mais rápida, uma resolução mais rápida do problema e sai mais rápido de uma situação como aquela. Doutor Franco, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, tem um monte de dúvida, tem que voltar mais vezes, mas para quem quer ter essa... Que bom, já está convidado. Para quem quer ter a oportunidade de se consultar, esclarecer algum ponto que ficou ainda sem eu perguntar, como é que faz? Qual que é o seu contato? De repente, rede social também? Isso, tem lá no Instagram, tá? dr.franklinmerida, é o meu Instagram pessoal. Lá tem os 2 links das clínicas que eu atendo e qualquer dúvida, eu sempre estou respondendo inbox, porque eu acho que informação é uma coisa que você tem que fornecer de forma gratuita. Né? E hoje a gente tem muita informação nas redes. Como eu te falei, a pessoa tem que ouvir, ver outros, ou pelo menos outras pessoas que falam sobre o mesmo assunto e formular suas conclusões. E a partir daí buscar o médico que seja mais qualificado para aquela pessoa naquele determinado momento. E não só se ater a uma única opinião. Val, na descrição, coloca também o contato do Dr. Franklin lá das clínicas também, pode ser? Pode. Mas para você que não conseguiu anotar, vamos lá, dr.franklin.merida. Não, dr.franklinmerida. Franklin Mérida tudo junto. Franklin Mérida, então vamos lá, para não confundir você, dr.franklinmerida. Isso. Anotou aí? Maravilha, vale a pena. Já está convidado para voltar aqui mais vezes. Com certeza eu volto. Vou lá também fazer uma consulta, saber como é que estão as coisas, melhorar essa condição física. E tem que se cuidar, até para a gente poder cuidar de quem a gente ama, tem que se cuidar, né, doutor? Com certeza. Eu falo para meus pacientes, gente, é importante, vocês não têm que vir aqui só buscar o remédio, vocês têm que buscar a saúde. Verdade. Com quanto mais saúde você tem, menos remédio você vai tomar. Tá? E para ter saúde, isso é importante. Atividade física, uma alimentação correta, a hidratação e, principalmente, um sono de qualidade. Tudo começa, então, com uma boa noite de sono. Tudo começa com uma boa noite de sono. Dormiu bem, no outro dia você está apto para fazer todas as atividades diárias de forma tranquila. Isso faz todo sentido. Você estava falando aí, eu saí de férias em outubro e pela primeira vez eu consegui tirar um descanso. Um descanso maior. E assim, pelo menos na minha cabeça, posso estar enganado, mas pelo menos na minha cabeça, eu não mudei muito os meus hábitos, mas passei a dormir mais. Voltei das férias, muitas pessoas falaram, olha, você emagreceu, tal, etc. E não houve uma mudança tão grande assim de dieta e de atividade física, porque quando você está de férias, você não vai para academia, você não, né? Não vai. Difícil. Né? No máximo joga uma bolinha, tal, etc, mas coisas que você já faz mesmo normalmente. Mas eu passei a dormir melhor. Aquelas 8 horas ali, tal, que para mim são importantes e que fazem diferença. Às vezes a gente abre mão disso, dorme 5, tal, durante vários meses, mas a conta chega, né? Chega, e você sente isso. Noite que você dorme mal, no outro dia você vê que você está com menos capacidade cognitiva, Sim. com menos capacidade física. Chega no meio da tarde, você já está morto. Né? Você já fala, não, eu só não aguento mais, eu já estou destruído.
Tá? E isso, obviamente, vai levar também a decisões erradas. Né? Verdade. Paciente que dorme Nível de mal, concentração menor, né? Paciente que dorme mal, ele está sentindo ruim, ele quer buscar um prazer imediato. Aí o que acontece? Ele vai lá no alimento incorreto. Então, pacientes que dormem mal têm a tendência de engordarem. Viu só? Então, Valéria, quando você mandar mensagem para mim ou demorar para responder, em vez de você ficar irritado, você fala, vai dormir, Arthur. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado mais uma vez, doutor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns. Obrigado. Valeu. Até mais.